temos que insistir no uso obrigatório de máscara e distanciamento social nas nossas instituições. O Decreto 2 de 2021 ficou bem claro que tem que haver escala de trabalho para permitir que haja distanciamento interpessoal nas instituições públicas. Então, nós temos que cumprir isso. Não devemos insistir nos gabinetes enchentes. Temos que continuar a termos distanciamento e observar o uso de máscara obrigatório para que nós possamos nos prevenir desta pandemia da Covid-19. Continuar a cumprir rigorosamente com as medidas para prevenção. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela. Ouça palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Ora, viva, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao programa Saiba Mais. Sempre tem dito que esse é o programa que concentra a família, pois sempre debatemos temas muito interessantes. E hoje não será diferente. Eu, Vilma Nazaré, prometo-vos deixar o vosso dia mais agradável ainda, pois hoje trouxemos um tema muito interessante e muito preocupante, pois é um assunto que mexe não só a nossa província de Manica, o nosso belo país, e também o mundo lá fora também sensibiliza com este assunto. Não vou deixar de ficar aqui, mas dizer também, aproveitar desta feita, felicitar amigo ou telespectador que está conectado com a televisão comunitária de Chimoio e também está conectado à nossa página do Facebook, a nossa página do YouTube. Dizer que hoje irei trabalhar com meu colega Alegre, mas um outro colega que eu lhe chamo de fofinho. Não sei se ele é fofinho, mas é isso mesmo. E do outro lado também está o Manuel José, ele que estará nestas máquinas a deixar o programa mais agradável ainda. Hoje, como disse, não será diferente. Hoje trouxemos um tema muito interessante. Iremos falar da semana da celebração do Dia Internacional do Tráfico e Combate ao Consumo de Droga, que se assinala a 26 de junho. Esta data foi culminada pelo fato de ter se registrado anualmente mais de 200 mil mortes. Então é um dado muito preocupante. Este dado é divulgado pela
ONU. Dizer ficar também que em 1987 que se instaurou assim que esta data como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito da Droga, pela resolução da ONU, que é o 42/117. Esta conferência foi realizada assim que no dia 26 de junho de 1989. Como não é diferente e sempre é habitual, então hoje mesmo trouxemos o diretor, assim que é do Gabinete Provincial de Combate e Prevenção à Droga, onde irá falar sobre as atividades que tem feito e não só também olhando para esta celebração, o que está-se a preparar, o que vai acontecer durante esta semana. Aqui, desde já, agradecer por ter aceito o nosso convite e estar aqui para poder debater esse e outros assuntos. Aproveitar desta feita, convidar ao amigo telespectador que fique conectado à nossa página no Facebook e fique ligado mesmo, porque hoje, de certa forma, poderemos sanar algumas dúvidas. Se tiver alguma dúvida, é só entrar na nossa página do Facebook, é só escrever Televisão Comunitária de Chimoio, então lá já está aí aberta a nossa página, poderá colocar algumas dúvidas, de certa forma que o meu convidado aqui poderá responder esses e outras dúvidas que vocês poderão lançar. Boa tarde, senhor diretor. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite que nos foi interessado pela rádio comunitária, pela televisão comunitária, para falarmos, portanto, do Dia Internacional de Luta contra o Tráfico e o Consumo de Drogas. E olhando para este tema que é a celebração da Semana contra o Tráfico e Consumo de Droga, antes mesmo nós olharmos para o próprio tema, fazer alguma pergunta, gostaria de saber qual é o objetivo essencial do Gabinete Provincial. Será que é eliminar, será que é minimizar ou será que é apoiar aquelas pessoas que são toxicodependentes? O Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga, como se sabe, ele foi criado através do diploma número 1 de 2001, de 10 de janeiro. Na sequência do que disse, depois, portanto, de ter se estabelecido em 1987 pela ONU a tal resolução para o combate ao consumo de droga. O Gabinete Provincial integra vários setores, várias instituições. Se calhar muitas pessoas não conhecem isso. Nós trabalhamos com a Direção Provincial do Gênero, Ação Social, Criança e Ação Social, porque entende-se que, de fato, há casos de violência doméstica, casos de violência de crianças, que resultam também do consumo de drogas, em alguns momentos. Trabalhamos com a Direção Provincial dos Transportes e Comunicações, porque esta é uma área também dos motoristas que vão traficando, portanto, esses produtos e passam pelas nossas vias, pelas nossas rodovias, e eles estão integrados também no gabinete. Nós trabalhamos também com a Direção Provincial de Saúde, porque aspectos ligados ao tratamento dos toxicodependentes dependem também dos serviços de saúde. Trabalhamos com educação. Entende-se que há muitos jovens que desistem, portanto, da escola, desistem das atividades escolares devido ao consumo também de drogas, e a educação também tem um papel muito importante na divulgação de mensagens, portanto, antidrogas. Trabalhamos também com instituições repressivas. Quero me referir aqui da polícia, neste caso aqui do Cernic. Temos a Justiça, temos a Procuradoria Provincial, que em alguns momentos tem sido ela também a fiscalizar, a penalizar aqueles que de facto são traficantes, etc, etc. Como também temos estado a trabalhar com a Direção Provincial da Indústria e Comércio,
o INAI, que fiscaliza, portanto, as atividades econômicas. Temos assistido, acompanhado, portanto, que nos mercados e em outros locais há pessoas que vendem essas drogas. Como também trabalhamos com a cultura e turismo. Portanto, são cerca de 10 instituições que integram o gabinete provincial. E nós temos tido reuniões todas as quintas-feiras com estas instituições representadas lá. E nos encontros nós planificamos ações, portanto, a realizar. E estes representantes têm estado a trabalhar nos distritos, a realizarem visitas, a acompanharem exatamente, a fiscalizarem o trabalho dos núcleos distritais, que são dirigidos pelo respectivo presidente, que é o administrador do distrito, ou secretário permanente, depende como o distrito está organizado, e também com os núcleos que nós constituímos, quer em algumas comunidades, bem como nas escolas, onde temos núcleos antidroga. Portanto, esta é mais ou menos a nossa composição. Estamos organizados, portanto, desta maneira, ao nível da nossa província. E dizer que nos distritos também existem esses núcleos, não é? Que depois replicam, portanto, a organização até ao nível dos postos administrativos. E pronto, só para dizer que a nossa província tem uma estrutura capaz de acompanhar, fiscalizar, apoiar, portanto, toda esta ação. Mas não deixaria de dizer que nós também, o nosso forte é o trabalho com, para além destas instituições, é o trabalho também com as associações. Trabalhamos com cerca de 13 ou 14 associações, e que tem outras, mas estas são as mais que aparecem, evidentemente. Trabalhamos, portanto, com as lideranças comunitárias, como trabalhamos com as confissões religiosas, porque entendemos que as igrejas têm um papel também preponderante nesta matéria de combate à droga. Tendo em conta que o gabinete provincial trabalha em estreita ligação com diversos departamentos e também algumas associações não governamentais, como é que tem sido a interligação do próprio gabinete provincial olhando para estas associações? Será que é no sentido de apoiar ou dar algumas ferramentas de trabalho? Nós temos, por exemplo, algumas associações que, por iniciativa própria, optaram por esta via. Temos, por exemplo, a Associação Viva Sem Drogas. Como vê, eles entenderam assumir isso e então trabalham conosco. Eles têm todos os programas de trabalho, nós apoiamos, não é, a associação. Eles têm fontes próprias, parceiros próprios, mas o gabinete é aquele que vai dar ajuda, convida, fazem parte, portanto, de alguns encontros que nós planificamos atividades concretas. Por exemplo, esta associação é muito ligada a estudantes, principalmente estudantes até universitários. E a maior parte dos estudantes que compõem, portanto, esta associação são universitários. E estes trabalham com os estudantes, acompanham o que se passa e têm, portanto, a possibilidade, a capacidade, estão formados para persuadir alguns jovens que podem estar desviados e lançam mensagens apelativas, antidrogas, etc, etc. Temos associações que, com base no teatro, né, na nossa cidade, até transmitem mensagens apelativas sobre isso. E isso poderá também constatar-se no dia, portanto, 26 de junho, que temos estas associações convidadas para fazerem parte, portanto, do evento. E olhando, se fazer um balanço, quem mais consome droga? Olhando com os dados estatísticos que o gabinete provincial já fez menção, será que são os jovens ou são pessoas adultas ou ainda existem adolescentes também
e consomem droga? Em princípio, a maioria são jovens. E acreditamos nós que, por aquilo que temos acompanhado, muitas vezes são jovens que, à espera de que a vida venha a melhorar, e não acontece por várias razões, então vão envertar pelo consumo de droga como uma forma de... porque os outros que têm consumido como velhos, no caso da cannabis sativa, às vezes têm consumido com um certo limite. Consomem alguns para terem mais força de trabalho, etc, etc. Mas aos jovens é consumir para esquecer, como dizem. E de esquecer acabam perdendo, portanto, toda a capacidade mental, toda a capacidade de pensar em coisas. E em termos estatísticos, quantas pessoas estão vivendo neste mundo de drogas? Se existem esses dados já levantados pelo gabinete? Os estados são muito coisa. O que nós sabemos é ao longo do ano, por exemplo, do semestre entre 2020 e 2021, quantos é que terão sido atendidos e tratados? Okay. Sim, esses dados nós podemos fornecer, cerca de 1.053 toxicodependentes que passaram, portanto, pelas unidades sanitárias. Os outros são aqueles que, ao consumirem, não fazem, portanto, em público. Uhum. Como sabe, existem, portanto, sítios onde eles chamam a boca do fumo. Assim que é. E, geralmente, quando as autoridades vão para lá, eles sabem como desaparecem, fogem, não sei o quê. Mas é muito coisa difícil não é, mas às vezes é muito difícil, é complicado termos neste momento dados concretos de quantos é que consomem, porque o consumo, de fato, muitas vezes é feito de forma muito... E olhando para esta situação, de que forma é que o gabinete está a trabalhar para que possa alcançar esses jovens? Isso pena que alguns jovens acabam enveredando este caminho por diversos fatores, que é fator familiar, que é fator afetivo, já me fala das amizades que vai ter, que é o fator também de querer experimentar. Então, qual é o plano que o gabinete está a fazer para que possa desmotivar esse jovem a enveredar esse caminho? Nós temos estado a trabalhar, como disse, com vários organismos. E, por exemplo, se falar das confissões religiosas, temos, por exemplo, no distrito de Sussundenga, a Fazenda de Esperança, que é liderada pela Diocese. E a nossa missão é esta, apoiar, sempre incentivar que estas organizações, de fato, trabalhem no sentido de apoiar estes jovens. E muitos desses jovens, quando vão para lá, de fato, têm lá atividades, e inclusive nós agora vamos ter um testemunho que passou por aquela Fazenda de Esperança, esteve no Brasil, e ele sabe muito bem, melhor explicar o que é o consumo de drogas, o que é e como deixar isso, e como ser inserido, portanto, no meio social. E a dificuldade que muitas vezes nós temos tido e que constitui um grande desafio, primeiro, nós estamos a fazer um trabalho de identificação dos locais suspeitos de maior produção e consumo de droga. Essa atividade iniciamos neste ano para termos um nosso banco de dados, que é aí onde nós podemos direcionar melhor as nossas ações de combate. E os distritos estão a colaborar, indicando, portanto, zonas onde, de facto, a cannabis sativa é cultivada e depois por onde passa. Esse é um trabalho também que nós estamos a fazer. O outro desafio que nós temos é em relação mesmo a esses toxicodependentes. Muitas vezes nós próprios incentivamos isso sem darmos conta. Por exemplo, se for para o mercado, há de verificar que determinados jovens não aparecem assim como... E por lei nós não podemos prender essas pessoas. Nós podemos só prender quando essas pessoas forem depois em flagrante delito. Se não apanhamos a coisa, também não é para prender. Mas nós podemos aproximar,
podemos lançar mensagens no sentido de persuadi-los a deixarem de fumar, etc, etc. E muitas pessoas até contribuem. Por exemplo, quando apanham aqueles moços de chova, vezes há que nós dizemos assim, queres ajuda, queres me ajudar a coisa, carrega lá isto que eu te dou uma garrafa de vinho. Nós não temos a dimensão do que significa pagar uma garrafinha, 2, chamado soldado a uma pessoa daquela. E vai bebendo aquilo, não comeu, a vida vai passar a beber e atinge uma fase em que o álcool, pronto. Portanto, nós temos muitas influências, muitas situações que influenciam, portanto, para a prática negativa, portanto, do consumo, portanto, da droga, sem darmos conta. Então, nós, a nossa capacidade, a nossa missão é, de facto, de consciencializar todos os atores, sejam políticos, sejam militários, etc., a combaterem, portanto, esses males. O senhor diretor acabou citando aqui que a Casa de Esperança é um centro onde os jovens vão no sentido de reabilitar-se. Ao nível da província de Manica, existe um centro de reabilitação para os toxicodependentes ou existe um plano para que construa esse centro, essa casa de repouso para que os toxicodependentes possam se reabilitar? Esse é o grande desafio que nós temos. Inclusive, quando eu estava a conversar com este jovem que esteve no Brasil, uma das grandes apostas e o que ele pediu foi que na nossa província pudéssemos ter a capacidade de construir um centro, que ele poderia dar mais o seu apoio. Não pode dar porque ele às vezes recebe comunicação de alguns pais que sabem que ele tem essa capacidade de trabalhar com este tipo de pessoas, mas ele não tem um lugar onde sentar, onde reunir também com outros psicólogos e outros para poderem ajudar. A saúde faz isso, na medida em que, nas nossas unidades sanitárias, que é mais o tratamento, temos lá alguns quadros que trabalham nisso, mas quero confessar que, de facto, se nós tivéssemos um centro, talvez pudéssemos atingir a maior parte dos jovens. Ali poderá surgir uma outra pergunta, Ciro. Será que este tem sido o maior motivo para que alguns jovens não possam deixar de consumir droga? Se existisse esse centro, será que poderia minimizar um bocado essa situação de consumo de droga por parte dos jovens, tendo em conta que é o maior consumidor de droga? Eu acredito que podia minimizar, sim. Tenho coisa que podia minimizar, sim. Mas isso implicaria também muito trabalho também de mobilização para aderirem ao tratamento. E, em algum momento, a consciencialização não deve ser para aquele que é o consumidor, deve ser também a consciencialização para as famílias. Muitas vezes as famílias sabem que têm um filho e não sei o quê, não reagem, não fazem algo para mudar de vida, mas costuma-se dizer que um pai, muitas vezes, tem tomado medidas não muito apropriadas para aconselhamento, mas ele pode, querendo, não é, aproximar as entidades, e essas entidades, portanto, têm um papel próprio e podem fazer. Vamos falar a questão dessa sensibilização e de que forma é que estão a fazer a sensibilização, olhando para a situação da pandemia da Covid-19, onde temos notado que um dos fatores também de risco é o consumo de droga, porque a pessoa não está consciente daquilo que está a fazer. Como é que o Gabinete Provincial de Combate à Droga está a fazer no sentido de sensibilizar a comunidade nessa situação? Nós temos, neste momento, usado os meios, não é? As redes sociais, temos usado, portanto, as rádios. Se debates têm acontecido na nossa rádio Moçambique, temos um memorando com a GESOM e as mensagens são passadas. Há pouco tempo, se recordar, nós solicitamos aqui a unidade móvel para passar pelos 33 bairros da nossa cidade. E essas mensagens são difundidas e também passamos pelas direções, obedecendo a Covid, questão de distanciamento, não sei o quê, passamos pelo comando provincial, passamos pelas cadeias, passamos em vários sítios, mas sempre obedecendo
as medidas de prevenção. E aí são lançadas mensagens. Tivemos há bem pouco tempo nos distritos, com exceção de Tambara, entramos nos outros distritos e trabalhamos com os núcleos distritais. Em algum momento também trabalhamos com as escolas, algumas escolas, mas sempre a obedecermos, portanto, as medidas de prevenção da Covid. E qual é o distrito que é o maior consumidor de droga? Se conseguiram fazer este balanço e qual é o fator que influencia com que haja o consumo de droga e também qual é o distrito onde que é o maior transportador de drogas assim que é? Transportador não sei se teria assim, mas daquelas zonas que nós mapeamos, como eu dizia, de identificação, nós constatamos que Mussurize tem uma zona que não tenho os nomes aqui, um pouco complicado, mas tem maior, os povoados, tem mais povoados de cultivo, onde cultivam, portanto, a cannabis sativa. Temos o distrito também de Barro, temos o distrito de Tambara e Macossa. Esses apresentam tanto o número. Na zona aqui de Condola temos Amatongas, temos Iapancat. Já não. Ok. Sim. Portanto, as zonas estão mesmo identificadas. O que faltou agora, o que falta ainda agora é lançarmos uma ação com isso. Mas a grande coisa, a intenção muitas vezes é venda ou transporte. Agora, por onde é que passam, que a gente não tem sido acompanhado. Mas temos acompanhado mais quando a droga aparece mais vindo da província de Tete, é aquela que nós temos assistido a ser, portanto, apreendida pela nossa Força de Defesa e Segurança. E como viu, neste ano só tivemos cerca de 4.900 e tal quilogramas de coisa de cannabis sativa e cerca de 14 de heroína, se a memória não me falha. Então, tudo isto é envolvendo nacionais, com exceção de um caso que envolveu um zimbabuiano. Portanto, temos esta situação. E olhando para a questão dos consumidores, os outros distritos é a questão do cultivo, assim que é. E olhando para será que esses produtos, qual é o maior destino? Se conseguiram fazer um balanço, o destino deste cultivo, dessas drogas? E qual é o distrito onde que mais consome a droga? O destino geralmente é as cidades. É bom estarmos mesmo claros de que essas drogas, quando chega, vem mais para as cidades, sobretudo a cidade do Chimoio. Parecendo que não, a cidade parece muito calma, mas se nós passarmos pelos bairros como sede de Setembro, passarmos para Chimfura, aonde vemos a estas horas, 16, 17, 18, havemos de ver alguns jovens um pouco atrofiados. Para conseguir perceber que os meus colegas estão a se identificarão com o caso do género. Então, aproveitar desta forma, se consegue ver o local onde há consumidores de droga, é melhor que denuncie, porque se a gente cala, não se sabe do que poderá acontecer, porque serão esses mesmos jovens que futuramente não têm como sustentar aquilo que são os próprios vícios, começam a roubar em casa, começam a roubar no lugar do vizinho. Então, é muito bom que corte-se o mal pela raiz, como diz o ditado mesmo. Esse é o diretor? A questão de própria denúncia. E o nosso lema neste ano é divulgar, é sempre divulgar o perigo das drogas, portanto, é salvar vidas. Pois. Bom, hoje estamos a debater e estamos a falar da celebração da semana de 26, que começa no dia 20 a 26, senhor diretor, onde celebra-se o Dia Internacional contra o Tráfico e Combate ao Consumo de Droga. Olhando para essa situação, para esta semana, quais são as atividades que o gabinete está a fazer
Nós vinhamos fazendo já atividades, mas na segunda-feira ou no domingo vamos declarar a semana, fazendo o lançamento da semana na escola secundária 7 de Abril. E estamos preparados para isso, mas já há atividades que antecedem, que já vinhamos realizando debates na gestão, orientamos, portanto, as escolas para realizarem outras atividades como apresentações, podendo fazer também poesias, tudo relacionado, portanto, a drogas, ao combate, portanto, ao consumo de drogas. Mas, infelizmente, esta semana calhou que é uma semana de interrupção e vamos já arrancar ainda bem na próxima semana, segunda-feira, quando ainda os estudantes estão mesmo nas escolas. Então, essas atividades vão prosseguir, os núcleos das escolas estão orientados, portanto, para irem falando nas concentrações sobre a droga, sobre o combate à droga. E no dia 24, se reparar, o dia 26 calha num domingo. E então optamos, e penso que centralmente vai ser assim, que para o dia 24 nós realizarmos, portanto, celebrarmos este dia. E o programa, portanto, será dirigido, orientado por Sua Excelência, o Secretário de Estado, na Escola Secundária Samora Machel. E lá no nosso programa nós integramos, portanto, os grupos, as nossas associações, que vão apresentar o teatro, sempre lançando mensagens apelativas, a poesia, e também queremos reconhecer aqueles nossos colaboradores que têm trabalhado muito nesta matéria de droga, dando algum certificado de mérito pelo trabalho que estão a realizar. E depois as cerimônias vão continuar até o dia 26, que calha num domingo. Mas nós continuaremos sempre com este trabalho de combate. Mas para esta semana, para celebrarmos, portanto, o dia 26 de junho, estas são as várias atividades que antecedem, portanto, a comemoração, a celebração. Okay. E uma pergunta que poderia surgir aqui é que de que forma que vão levar a cabo para que possa combater, ou seja, de que forma que se pretende chegar ao nível zero do consumo de droga ao nível da província de Manica? Essa aqui é uma pergunta de provocação para o senhor diretor. Vamos conferir um brevíssimo intervalo e nós voltamos já com mais coisa boa e interessante. Então, aproveitar desta feita, se provavelmente conheça um local onde consome-se droga, então muito bom que aproxime as autoridades competentes para poder denunciar, não se deve se calar. Então, visite também a nossa página do Facebook e também a nossa página do YouTube. E para si que exatamente acaba de conectar, que acaba de ligar o seu receptor, sabe que este é o programa Saiba Mais. Hoje estamos a falar da semana, ou seja, a celebração do dia 26 de junho, que é o Dia Internacional do Combate ao Consumo de Droga. E nós vamos conferir um brevíssimo intervalo e voltamos já. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos, com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verifica situações de enchentes e de não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável
entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletiva, as medidas de distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes em cada cerimônia e a toda a configuração da cerimônia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. A administração pública deve liderar pelo exemplo. Tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos. O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes do Estado. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. Já está aberta mais uma temporada de cursos do Instituto de Línguas. Os interessados das cidades de Chimoio e Manica e ainda na Vila de Gondola podem matricular-se nos diversos cursos de curta duração que o Instituto de Línguas oferece desde os níveis de principiantes até ao avançado, como, por exemplo, português para estrangeiros, francês e inglês para crianças, jovens, adultos e idosos, exames internacionais, cursos de redação de textos técnicos em língua portuguesa, serviços de tradução e interpretação. Você tem a oportunidade de escolher a hora e o local das aulas. Para mais informações, contacte o Instituto de Línguas. Ora, viva todos, bem-vindos mais uma vez. Esse é o programa Saiba Mais. Hoje estamos a falar sobre a semana contra o tráfico e consumo de droga, onde temos o enorme prazer de ter o diretor do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate à Droga. Estamos a falar sobre esta semana e outras dificuldades que têm se encarado no dia a dia das atividades. Senhor diretor, antes mesmo do nosso intervalo, havia deixado uma pergunta de provocação mesmo. Como chegar ao nível zero do combate à droga, consumo e combate à droga? De fato, é uma pergunta. De fato, é uma pergunta provocatória, é difícil de responder, mas estamos cientes de que é preciso trabalhar-se muito para, de fato, chegarmos à estaca zero. Primeiro porque há vários fatores que influenciam para que o consumo de droga continue, se calhar, em proporções um pouco crescentes. Ainda não avaliamos isso muito bem, como disse, mas tudo passa pela educação na família. Daqueles casos em que nós, por exemplo, mandamos as crianças, como dizia, para comprarem uma cerveja, para comprarem um cigarro, as crianças são muito curiosas, vão querendo também perceber o que é que tem na bebida, o que é que tem
do cigarro, o que é que tem, etc, etc. E muitas vezes, com algum prazer, vão optar por um dia consumirem mais a bebida e chegar a um extremo que não vão poder se controlar. Então, tudo passa pela educação da família. Se nós todos nos envolvermos nesta matéria de educação, de sensibilização, de mobilização, talvez as coisas mudem. Por outro fator, costuma-se dizer que aos jovens, sobretudo, jovens já formados, etc, etc, que muitas vezes depois disso dizem não tenho emprego. Se estão formados e têm coisa, acho que já viram que é o empreendedorismo, devem apostar, portanto, nestas matérias para poderem sobreviver e nunca esperar que o Estado vai dar a toda a gente o emprego. Então, nós temos que trabalhar para sobreviver e é preciso sermos proativos, termos iniciativas próprias e isso poderá, até certo ponto, minimizar aqueles fatores que muitas vezes são estes que deixam os jovens um pouco e vão pensando em consumir drogas como forma de estarem, portanto, descansar. Portanto, é uma pergunta difícil dizer que vamos conseguir de agora e agora mesmo combater, portanto, o consumo e eliminar, portanto, não sei o quê. Primeiro porque a própria droga também tem outros rendimentos. Há pessoas que produzem como renda, né? Vão vendendo de forma muito... e sobrevivem na base disso. Portanto, há aqueles que cultivam e vendem e há aqueles que vendem, têm os consumidores. Então, é uma rede difícil de gente eliminar de uma vez, erradicar de uma vez, mas este é um passo que nós devemos seguir sempre, criando, sobretudo, condições para que as pessoas não fiquem num estado não desejável e contra, portanto, a humanidade. Senhor diretor, deixou ficar aqui que, por vezes, alguns pais encarregados têm influenciado os seus educandos a entrar neste mundo da droga. Olhando para o estabelecimento de ensino, existem alguns casos que algumas escolas estão muito próximas de algum bar ou algum local onde vende este droga. O que está sendo feito por parte do gabinete provincial para que as escolas, ou seja, os lugares próximos não possam vender este tipo de bebidas? Foi precisamente neste mesmo ano que nós tivemos um encontro até com as instituições mais ligadas a este processo, sobretudo a legalização desses locais. Estou a falar do INAE, no caso da nossa cidade, o Conselho Municipal, e temos o distrito, também nos distritos também nós lançamos esses apelos, porque de facto há quem formaliza a legalização daquelas barracas naqueles locais, mas nós sabemos que essa barraca está próxima da escola. Inicialmente também, quando as pessoas vão solicitar, nunca dizem que vão vender bebida, mas já queremos fazer uma cantina, tipo cantina escolar, está próximo, nós podemos vender aqui chocolate, podemos vender coisas doces, bolos, refrescos para os jovens, etc, etc. E depois acabamos percebendo que as pessoas já introduzem de forma ilegal a venda, portanto, de produtos. Agora, não podemos, neste momento, determinar se são os jovens que exigem ou são os vendedores que encontram, portanto, a possibilidade de negociar isso. Então, é de fato muito complicado aquilo que nós encontramos próximo das escolas, barracas, às vezes até com músicas altas, a perturbarem o ambiente escolar. O outro fator também é que nas escolas, esses meninos, quando vão para lá,
criam, exatamente, desestabilizam todo o ambiente escolar. Não há aulas assim, o professor não está ali concentrado. Também temos que admitir que há casos em que alguns professores sabem disso, e nós, quando passamos a fiscalização, vimos em Sussundenga, que os meus colegas visitaram o distrito, passaram por algumas, constataram que no curso noturno estavam lá estudantes que haviam já consumido álcool, estavam na sala de aulas e criarem Então, são situações que nós vivemos. O importante, como disse, é de fato continuarmos a lançarmos nossas mensagens, porque eu acredito que as escolas têm regulamento, os diretores de escola devem, portanto, dar peso ao regulamento que foi instituído. E acredito que o regulamento não diz que o aluno ou o professor deve vir bêbado, em estado de embriaguez. Então, é isto que deve ser salvaguardado por todos, alunos, professores, o conselho de pais, o conselho de escola. Então, se houver esta união, eu acredito que nenhuma criança vai aparecer depois. Vivemos um caso, este da 7 de Abril, em que os guardas também se envolveram com um menino e dizia-se que aquele menino também aparece sempre agitado, ora não sabemos as causas. Mas temos visto também nas redes sociais, nas outras províncias, nos outros locais, de crianças na sala de aula a agredirem-se, outros até a vomitarem na sala de aula, significa que bebeu excessivamente. Quando um menino, até às 9 horas da manhã, que está na sala de aulas, ele vomita-se todo, significa que passou a noite a beber ou bebeu de manhã, antes de chegar à escola. Então, é complicado determinar porque que as coisas são assim, mas tudo isso requer que essa ação seja conjunta, uniforme, e todos nós possamos nos envolver para o seu combate. Aí está, que essa ação seja mesmo conjunta, que todos possamos nos envolver. Tendo em conta que o Gabinete Provincial trabalha com outras instituições, quer governamental, quer privado, olhando para a questão de consumo do tabaco, estão a falar do próprio cigarro, o regulamento prevê que os estabelecimentos públicos, estão a falar da questão dos próprios restaurantes, tenham um local para que as pessoas fumadoras possam estar naquele local. Mas o que tiver é o outro cenário. Como é que tem sido, se é que existe uma fiscalização, quer por parte do INAI ou quer por parte do Gabinete Provincial, se é que tem feito esta fiscalização para que os estabelecimentos possam cumprir? Será que todo estabelecimento ao nível da província de Manica ou especificando ao nível da cidade de Chimoio cumpre com este regulamento? Eu penso que não cumpre. E muitas vezes até não se faz transparecer nesses estabelecimentos alguma indicação de que é proibido fumar aqui. As pessoas, se calhar, entram, não veem o espaço com algum... pega no cigarro e fuma, e é o empregado que vem e diz, aqui não se fuma. Mas é preciso também criar umas condições de rotular e dizer, olha, aqui não se fuma, deve-se fumar naquele espaço, etc. E saber depois exigir às pessoas. Em alguns casos nós não temos essas coisas. Abrimos, damos toda a abertura. Mas esta atividade é uma atividade, portanto, mais ligada, portanto, ao INAI, como estava a dizer, à expansão das atividades econômicas. Mas nós não queremos, portanto, nos abdicar da responsabilidade, não. É uma ação que, de fato, devia acontecer. E o outro aspecto é que, muitas vezes, culturalmente, não estamos preparados. Vezes há em que, quando a gente vai para dizer, olha, aqui não é lugar apropriado, você vai receber lá várias respostas. Significa que as pessoas nunca têm a dimensão, não conhecem o que significa isso, fumar aqui ao lado do outro é normal, etc, etc. Então falta esse aspecto cultural, este aspecto mais de conhecimento, do perigo disso, o que isso pode dar em relação à saúde das pessoas, etc, etc. E já houve um estabelecimento que, se calhar, o gabinete teve em conhecimento que já foi sancionado pelo não cumprimento desta lei?
Não, eu neste momento não tenho, para ser franco, ainda não tenho. Sei que as atividades econômicas têm estado a fazer o seu trabalho. A saúde também acompanha, tem estado a trabalhar as duas entidades nesse aspecto de fiscalização, de locais comerciais, etc, etc. Ok. E olhando para esta semana, nós estamos mesmo na reta final do nosso programa, se quer, falando em relação à celebração do dia 26 de junho, que é o Dia Internacional do Combate ao Tráfico e Consumo de Drogas. Terão muitas atividades por lá, por se fazer. E gostaria que também aproveitasse desta feita, pudesse fazer um apelo para os pais encarregados de educação, aos jovens, tendo em conta que é o maior consumidor desta droga, aos agentes comerciais que até certo ponto não cumprem com esta lei. O nosso apelo é que, de fato, estamos numa semana declarada de luta contra o tráfico e consumo de drogas, e é uma semana que foi estabelecida precisamente para fazermos uma reflexão que deve nos levar à consciencialização das pessoas, no sentido de conhecerem os males que a droga, portanto, apresenta na nossa vida. E depois daí, mudarmos também do estilo de vida. E nós queríamos também relançar isso para que esta semana seja uma semana de reflexão. Os que são consumidores comecem a pensar desde já porque que, de fato, enveredam por esta via de consumo. E que consequências tem isso no seu organismo, na sua vida social, e a mudança, portanto, de atitude. E esses são os apelos que nós poderemos deixar como gabinete e dizer que este gabinete está aberto, em princípio. Toda a situação que se constatar poderão nos reportar. Nós temos mecanismos próprios, temos, como disse, associações, pessoas que trabalham no âmbito, e essas pessoas podem aproximar, podem ajudar. Conhecemos situações em que algumas famílias têm os seus filhos, mas ficam preocupados. Eu vou levar para onde? Como vou fazer? Não sei, etc, etc. Que aproximem, portanto, o gabinete. Nós temos pessoas que tratam bem dessa matéria de droga. Podemos conduzir até a essas pessoas. Até se calhar poderia surgir uma outra pergunta. Será que o gabinete tem feito acompanhamento das pessoas após esta reabilitação? Sim, nós temos feito acompanhamento através dos nossos colegas também da saúde. Temos feito este acompanhamento da reinserção dos ex-toxicodependentes e não os toxicodependentes. Quer dizer, já estão nessa fase de reabilitação. Sim, de reabilitação. Ok. Últimas considerações a deixar, tendo em conta, depois desse apelo, já estamos a entrar nesta semana da celebração do Dia Internacional contra o Tráfico e Consumo de Droga. Na segunda-feira vamos proceder ao lançamento. Estamos num momento de Covid, algumas atividades estão mesmo restritivas. Antes fazíamos através de atividades desportivas, desfiles, etc, etc, mas desta vez não podemos fazer assim como temos feito habitualmente, mas cada um em sua casa que pense neste dia, que reflita, e para que acompanhe todo o processo de celebração do Dia Internacional de Luta contra o Tráfico e Consumo de Drogas. Ok, muito obrigada ao senhor diretor por esse tempo concedido de podermos debater sobre este grande dia 26 de junho, que é o Dia Internacional da Luta contra o Tráfico e Consumo de Droga. Para si, querido telespectador, foi um enorme prazer estar consigo, poder estar aqui e debater sobre este assunto muito importante. O senhor diretor deixou ficar uma mensagem muito interessante para si. Se provavelmente conhece algum local onde consome-se droga, então muito bom que denuncie. Se calhar podemos pensar que é algo normal, mas um dia poderá ser algo mais trágico mesmo, porque essa pessoa se calhar poderá
roubar na nossa residência, poderá se calhar ou violar alguém próximo de nós. Então é muito bom. E os agentes comerciais também que cumpram com o regulamento, que a pessoa que fuma, se quer que tenha um lugar específico para poder consumir. E os pais encarregados de educação, que eduquem os seus filhos, que não incentivem, não mandem os seus filhos para poder comprar o cigarro ou uma bebida, se quer. E para o diretor da escola, o diretor da escola e os professores também, que não deixem que o aluno entre na sala de aula embriagado. E para o professor também, que não entre na sala de aula embriagado. Só assim poderemos combater o tráfico e consumo de droga ao nível da província de Manica, ao nível do nosso belo país, que é Moçambique. Eu, Vilma Nazaré, prometo cá estar numa próxima oportunidade, aproveitar desta feita a felicitar a si, amigo telespectador, que completa mais anos de vida hoje. Para si que está incomodado, rápidas melhoras, nada de automedicação, dirija uma unidade sanitária para ter os cuidados hospitalar. Então, fique bem e até a próxima.